Olá a todos, estou aqui mais uma vez para fazer mais um comentário de livros com vocês. Hoje está um pouco frio por aqui, mas vamos lá. Os livros que eu trouxe hoje são dois, que eu terminei recentemente a leitura. Então o primeiro, sobre o qual eu quero falar um pouquinho, é O Colecionador de Lágrimas, de Augusto Cury. Augusto Cury eu nem preciso dizer, né, mas é super conhecido. Os livros dele são sempre, ou não é autoajuda na verdade, mas são livros que nos levam à reflexão, são livros que nos levantam a nossa estima, são livros que nos fazem pensar, são livros que nos fazem entender a nós mesmos, entender a nossa comunicação. Mas esse livro aqui dele é um pouquinho diferente. Esse livro, ele fala sobre o Holocausto. Então é um romance, né, é uma história fictícia, onde o personagem principal é um professor de história. E esse professor, ele começa a ter alguns pesadelos à noite com cenas da Segunda Guerra Mundial, com Hitler, com os judeus sendo mortos, com os campos de concentração nazistas. E esses pesadelos começam a despertar algo nele que estava meio esquecido. Ele sempre foi um professor muito humano, mas com o tempo ele foi ficando famoso, ele foi ficando um pouco mais frio, mais distante das pessoas, da realidade, de sentir o que o outro sente. E esses pesadelos começaram a despertar sentimentos nele de se compadecer pelas pessoas, porque em várias situações, nos seus pesadelos, os judeus eram mortos perto dele, ele não fazia nada, às vezes eles estavam com o uniforme da SS, então ele começou a se questionar, né, o que eu me tornei. Os meus pesadelos têm me mostrado que talvez eu tenha me tornado alguém insensível, alguém que não se preocupa tanto com o seu próximo. Então eu gostei muito da leitura desse livro, porque é uma ficção, mas ele faz uma análise assim, de Hitler, fala da Segunda Guerra Mundial e o que levou, o que gerou a Segunda Guerra Mundial, a análise que ele faz de Hitler, da sua infância, da sua adolescência. Fala também que na Primeira Guerra Mundial ele foi um soldado ali que levava mensagens de um lugar para o outro. Então a análise que ele faz de todo o percurso da vida de Hitler para ele se tornar quem ele se tornou, o que levou a ser, né, uma pessoa tão insensível, tão fria. Ele fala muito que ele tinha baixa estima e uma das coisas que levou ele a fazer tudo o que ele fez foi querer se autoafirmar, querer ser notado, querer ser valorizado. Uma coisa que eu acho muito interessante que ele fala que o poder dele era o poder da palavra. Ele conseguia ludibriar as pessoas, ele conseguia enganar, ele tinha uma conversação muito boa de levar as pessoas, né, ele levava mesmo pela conversa, ele manipulava as pessoas através da palavra. Então ele leva isso para a sala de aula, esse professor, e ele começa a despertar os seus alunos que não gostavam de história, alunos que nem prestavam atenção na aula, começam a ser despertados pelas coisas que ele fala. As aulas dele começam a ser muito requisitadas, começam a haver plateias de muitas pessoas assistir às aulas dele, pelo rico conhecimento que ele tem de história, cartas que ele lê de Hitler, da época, né, que ele mandou para pessoas. Então é um livro muito bacana, porque além da análise que ele faz da personalidade, nos enriquece, né, com tanto de coisa que nós aprendemos de história. Eu me formei já há um tempo e eu nem lembro muitas coisas que eu estudei, mas esse livro me trouxe assim, um clareamento de muitas coisas que eu havia esquecido ou que eu não sabia. Então é um livro que vale a pena muito ler. Eu não tenho nem muito o que falar de Augusto Cury, porque eu sou apaixonada pelos livros dele. Acho ele um escritor muito bom. Então fica a dica aí para vocês, se se interessarem, quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a história da Segunda Guerra Mundial, como desencadeou, como se formou os pensamentos de Hitler, como ele se tornou quem ele era.
leia que vocês vão gostar. O segundo livro é um livro cristão, chama Entre Nós Mulheres, de Sônia Pires Ramos. Esse livro ele traz muitos ensinamentos para a vida de uma mulher cristã. Então, a maneira como ela deve se comportar, a maneira como a reputação dela deve ser, se ela for solteira, se ela for casada, se ela for viúva, se ela for divorciada, a maneira como ela deve cuidar do seu lar, da sua casa, a maneira como ela deve cuidar da sua família, como deve ser o seu relacionamento com Deus, como deve ser o seu tratamento com os filhos, como deve ser a sua vida de oração, como deve ser as coisas que você faz quando você trabalha, quando você tem, né, uma vida com várias atividades, como trabalho, como casa, às vezes participações que você faz na igreja, que você deve fazer o seu melhor. Então é um livro muito interessante que traça um perfil de como deve ser a mulher cristã em todas as áreas da sua vida, dentro da sua casa, no seu lar, no tratamento com a sua família, dentro da igreja, nas funções que ocupa, no mercado de trabalho, na maneira de se vestir, na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de agir. Então, para aquelas mulheres que tiverem interesse, meninas, jovens, adolescentes, senhoras, então este é um livro que nos traz vários ensinamentos à luz da palavra de Deus. Então, se você procura aí, tem dúvidas sobre alguns assuntos em relação à mulher cristã, como deve agir, como deve se comportar, fica a dica desse livro aqui, que é muito bom e que eu gostei muito. Então, por hoje é só, vídeo rapidinho, mas isso aí só para atualizar o canal. Obrigada por você que assiste. Tchau, até mais!